Vamos começar que hoje vai ser muito produtivo. Hoje a gente vai falar da IBFC. Essa banca tá em alta agora porque ele vai fazer o concurso da EBSER, né? Então provavelmente alguns de vocês que estão aqui vão prestar ela. Essa é uma banca que vale a pena ficar na resolução, mesmo se você não for prestar essa banca, porque as questões são bem usuais, então vale a pena sim pra gente revisar, certo? Então eu separei aqui, fiz análise das últimas provas de 2023, 22 até 2020, eu fiz as análises e o que a gente pode separar do que mais caiu. Essa lista aqui, ó. Gente, foca nelas que é sucesso, tá? Então não tá numa ordem, tá só na ordem alfabética mesmo, porque elas têm importância mais ou menos igual aí. Então eu coloquei aqui anestesiologia, eles gostam bastante de perguntar característica dos anestésicos, indicações dos anestésicos, né? Então que tipo de paciente você vai usar, qual anestésico. Que fatores que vão influenciar também no anestésico, né? pH e assim vai. Dentística, ó, anota aí. Uma questão de cimento de anômero de vidro e uma questão de ART, tratamento restauradora traumático, vai aparecer na sua prova. Isso daí eu garanto. Toda prova tem uma. Endodontia, principalmente falando de diagnóstico e qual terapia pulpar você vai usar. Isso daí é o principalzão, diagnóstico e terapia pulpar. Algumas eles acabam perguntando alguma coisinha a mais, né? Soluções irrigadoras e assim vai. Estomatologia é bem diversificado, não é assim, só cai tumor, só cai cisto, não, eles vão variar bastante, mas principalmente aí eles vão perguntar um pouquinho mais de doenças infecciosas, então eu até trouxe aqui pra gente revisar, certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa revisão então, trouxe pra gente começar a questão de diagnóstico de endo, vou ler com vocês, vou perguntar o diagnóstico depois, então aqui ó, questão de 2022. Paciente de 32 anos, do sexo feminino, procurou atendimento odontológico na UBS, relatando dor espontânea na região de molar superior direita, com queixa de dor no dente 26. Relata que a dor é exacerbada ao ingerir bebida gelada e que ela demora para passar. Esse relato foi comprovado com um teste térmico ao frio realizado durante o exame clínico. Durante o exame, também foi observada uma restauração de resina composta classe 2 com infiltração e ao exame radiográfico foi possível observar uma restauração profunda com recidiva de cárie próximo ao espaço da câmara pulpar. E aí? Qual que seria o diagnóstico? É isso que ele vai perguntar aqui pra gente, eu quero saber de vocês, ó. Então ele colocou assim, de acordo com o relato do atendimento realizado na UBS, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico. O que vocês colocariam na prova? Por que não poderia ser uma pericementite apical aguda? Para ele falasse pra gente, né? A gente tem dois casos aqui, a infecciosa e a traumática, que poderia até ser uma polpa viva. Mas em ambos os casos, qual que seria o marcante? Ele falaria assim pra gente, quando morde, dói. O problema aqui é periapical, né? Então a gente tem aquele acúmulo de inflamação na região do ápice e acaba fazendo com que tenha a sensação de dente crescido. Seria essa característica que a gente veria, né? Ele poderia falar de uma alteração radiográfica na região periapical também. Não foi o que ele descreveu. No abscesso agudo, seria mais ou menos o mesmo perfil. Além disso, que a gente já falou aqui, ele ainda falaria assim pra gente, ó, tem pus, tem edema, daí a gente ia pensar no abscesso. Não poderia ser. Aqui a gente poderia até ficar em dúvida, mas o que seria um matador? Pra gente tirar a reversível. A dor é espontânea. Na reversível a gente teria uma dor estimulada. E ela falou ainda, ó, demora para passar. E isso é característica de irreversível. Aqui seria uma dor rápida, né? Então por isso que a gente pensaria na pulpite irreversível. Daí, olha que interessante. Então, aqui é o gabarito dele. Essa banca tá gostando de seguir um padrão mais ou menos da FCC, assim, sabe? Que coloca um texto e aí coloca 2, 3 questões falando daquele mesmo texto anterior. Então, isso tem aparecido na IBFC. E aqui ele fez isso. Então, naquele mesmo texto, agora ele quer saber qual que é o tratamento. E aí, a gente tem que ter uma atenção a mais, né? Porque se você errou uma, você errou duas.
Então tem que ficar sempre extremamente atento. Então aqui, ó, dentre as opções de tratamento listadas a seguir, assinar a alternativa mais adequada para o caso. Drenagem intraoral, ajuste oclusal, tratamento endodôntico, capeamento pulpar. Agora que a gente já acertou a questão anterior, fica fácil, né? Drenagem intraoral seria a opção se a gente tivesse um abscesso agudo. A gente ia tentar fazer uma drenagem. Não é o caso. Ajuste oclusal, a gente poderia pensar num caso de pericementite aguda traumática, né? Onde a gente faz o ajuste para ajudar aquela região do ápice a se recuperar. Não é o diagnóstico também. Tratamento endodôntico, por enquanto parece uma boa opção, né? Vamos ver o que tem embaixo. Na D, capeamento pulpar. Isso a gente só poderia fazer se fosse um caso de pulpite reversível. Na irreversível já não tem mais essa possibilidade, né? Então aqui ele poderia ainda ser mais específico, né? Ele poderia colocar uma pulpectomia, poderia colocar uma biopulpectomia para enriquecer mais, mas aqui só tratamento endodôntico já seria o suficiente, tá? Então, para IBFC, tem que saber diagnóstico e as opções de tratamento, ok? Vamos agora para a estomatologia. Ó, essa daqui estava um pouquinho longa, então eu dividi e ainda arranquei o enunciado. Então aqui ele colocava um textinho, né, falando de lesões cancerizáveis e tudo mais. E a gente vai ter que marcar com verdadeiro e falso aqui, certo? No final a gente vai ter que falar quais são as verdadeiras, mas a gente vai classificando aqui. Na primeira ele coloca assim, ó, a leucoplasia é caracterizada como placas esbranquiçadas, geralmente localizada em língua, mucosa labial e jugal, palato duro e mole, assoalho da boca e gengiva. São na sua maioria irregulares, rugosas e ásperas, além de indolores. Então vamos lá, a característica tá certa? Tá certa, né? Branca, irregular, ele falou que é indolor, ele poderia ainda falar que não removeu a raspagem. E aí tem ainda o local. Veja, quando a gente olha lá no livro do Neville, aqui sempre que a gente estuda por questões, né? Eu falo isso no MOM, falei isso nas aulas com vocês, como a gente estuda por questão, a gente tenta pegar todos os pingos nos is para conseguir revisar, né? E quando a gente olha no Neville, essa localização não bate. Então ele vai falar pra gente lá que vai acontecer mais em mucosa, lábio e gengiva. É isso. Mucosa, lábio e gengiva. Aqui ele extrapolou um pouquinho a mais, né? Daí, nesse tipo de questão, para IBFC, vai separando, né? Separa para marcar realmente o que é muito errado. Porque algumas eles colocam algumas referências diferentes. Ok? Esteja preparado para isso nessa prova, para não tomar susto. A maioria das questões vem de livro, ou mesmo que eles retirem de outros materiais, a gente consegue responder de uma forma tranquila. Mas não é uma banca que a gente pode ficar colocando muito pelo em ovo. Então aqui, ó, na verdade, isso daqui, o mais próximo que eu encontrei foi nesse livrinho aqui, ó, Diagnóstico Precoce do Câncer de Boca, tá? O material do INCA. Foi o mais próximo que eu encontrei e as outras questões também estavam aparecendo lá. Então, se quiserem complementar, ler esse material para IBFC, talvez seja bacana, ok? E lá, então, eles colocaram assim, ó, mais frequente na língua, mucosa jugal, na gengiva, no palato mole e assoalho de boca. Ainda não tá perfeitinho, mas foi o mais próximo, certo? E aqui tem uma foto, né? Só pra gente mostrar que bate as informações. Então aqui, vamos deixar com um asterisco, né? Quer dizer, interrogaçãozinho. Mas o restante tá tudo certinho. Vamos ver as opções, certo? Essa daqui, já vou falar. Aqui ele deu como verdadeiro, tá? E aí, ó, a referência mais próxima que a gente encontrou, então, foi esse material do INCA. Daí na 2, ó. Deixa eu tirar aqui. A quelite actínica é prevalente em indivíduos de pele clara? Tá certo? Tá certo, porque a melanina acaba sendo um fator de proteção, né? Do sexo masculino, tá certo? Também tá certo. Geralmente o homem é mais exposto a trabalhos com exposição solar, que é o que tá completamente ligado à quelite actínica, né? As quais apresentam lábio inferior ressecado, de coloração esbranquiçada, podendo haver descamação e aparecimento de erosões, sulcos e ulcerações. Aqui tá tudo perfeito. Ele ainda poderia falar de crosta, né? A perda de definição da onde é o lábio e aonde é a pele. Isso a gente também vê na quelite, mas a descrição tá tudo certinho.
Então aqui a gente dá como verdadeiro. Vamos para a próxima, ó. Na 3 ele fala, a eritroplasia é a lesão de maior ocorrência em mucosa bucal. Gente, tome muito cuidado com essas informações, né? Falou que a mais comum é a mais de todas. Ele não tá nem comparando com ninguém. Mas a gente já sabe que isso é mentira. Ela é a menos comum, né, dessas lesões. Menos até que a leucoplasia. Então já não daria pra gente falar. Então vamos colocar aqui, ó. Ela é menor do que a leuco, para marcar já isso na cabeça de vocês. Mas com a vantagem de ter o menor potencial de malignização. Isso é o contrário. Ela, por mais que a gente tenha pouco, quando tem é um sinal ruim, porque ela tem uma taxa maior de malignização. Apresenta alterações avermelhadas, como manchas e erosões ou placas, normalmente na região de dorso da língua. Então aqui as características estão até ok, né? Coloquei aqui uma imagem pra gente ver, ó, o aspecto avermelhado. Mas ele já errou naqueles 2 pontos que a gente falou. Então essa está incorreta. E no líquen, ó. No líquen plano é uma doença autoimune, podendo ocorrer na mucosa ou na pele, tem alto índice de malignização e maior incidência no sexo masculino. Essa daqui é uma das poucas patologias que a gente tem mais em mulher. Tá? Então, eu sempre falo pra vocês, né? Decora o que é diferente, decora o que é diferente. A maioria das patologias vão acontecer mais em homem. Se for pra chutar, chuta sim. Mas o líquen vai acontecer mais no sexo feminino. E aqui tem um outro porém também. Lá naquele material do INCA, ele fala que 1 a 4% vai se tornar maligna. Então, não tem esse alto índice de malignização. Ok? Então, veja. Aqui a gente viu que essas daqui já estão super erradas. Ó. E essa também. Dessa forma, a gente só poderia aceitar a 1 como certa, tá? Mais uma vez, sempre importante a gente lembrar, tá um pouquinho diferente do nível, certo? Para nossas revisões, a gente sempre precisa voltar no livro e voltar e falar o que ele fala, né? Que é o papo aqui. Então, aqui foi resposta B. Mais uma de patologia, ó. As manchas de Koplik são pequenas lesões de cavidade oral e representam focos de necrose epitelial. São caracterizadas por pequenas manchas branco-azuladas, circundadas por eritema, e seus principais locais de acometimento são a mucosa labial e jugal. E aí ele quer saber qual que vai ser a patologia que tem esse sinal como sinal patolognomônico. Então, ó, vamos lá, que essa daqui é boa pra gente revisar patologias que não são tão comuns da gente ver, né? E aí a gente pode acabar passando batido, mas essas daqui são importantes porque elas têm características nas lesões orais bem marcadas. Então vamos lá fazer uma revisãozinha rapidex. Começando pela rubéola, a característica marcante que ela vai ter é o Forchheimer. Eu acredito que é assim que fala, porque não é inglês, né? Eu acho que é alemão, então eu acho que é Forchheimer. Não sei. Enfim, essa vai ser a característica. O que ela vai fazer, né? Qual que é o ponto marcante? Vão ser lesõezinhas com um aspecto de cor diferente, né? E elas são um vermelho bem vivo e aparece lá no fundo do palato, lá no palato mole. Então é bem característico, ó. É a mancha de Koplik? Ainda não. A varicela, o que vai acontecer? Ela tem lesão, não tem nome, né? Então uma coisa menos pra gente ter que decorar. Mas as lesões que vão aparecer são muito próximas do que a gente tem na herpes. Vão acontecer mais no lábio e também no palato. Aqui tá aparecendo no palato. Igualzinho, gente. Então vai ser uma vesícula que vai se romper e forma ulceração. Qual que é a diferença? Não dói, tá? Então falou, mas viu aquela característica, mas não tem nenhum tipo de dor, daí já tem que ligar o radar. Então aqui na varicela são iguais ao da herpes, porém indolores. Mas no lábio e palato, vesículas brancas opacas de 3 a 4 milímetros que se rompem e viram ulceração, certo? E o sarampo? Aí o sarampo sim, e esse é importante, né? Então sempre que tem um nome característico, é importante a gente lembrar. A mancha de Koplik, ela vai ser bem marcada, ela aparece muito rápido, assim, tipo nos 3 primeiros dias, vai aparecer como se fossem manchas na mucosa jugal, vermelhinha,
e tem pontinhos brancos, que são aqueles pontos de necrose do epitélio que ele listou pra gente lá na questão. Então, no Neville ele até fala pra gente, ó, que pode ser descrito como grãos de sal em fundo vermelho. Então, lembra, jogou salzinho ali, pontinho branco, né? Mas o fundo é avermelhado. Então, isso eu coloquei aqui pra gente como sendo o primeiro estágio, porque o sarampo tem estágios diferentes, né? Então, no primeiro estágio vai aparecer a mancha de Koplik. Depois, no segundo estágio, ela já desaparece. A gente vai ter mancha na pele, na face, no tronco e nas extremidades. Mancha vermelha, esse é o segundo estágio. E no terceiro estágio, essas manchas, elas mudam de cor, ficam mais escurinhas, né? E depois começa uma descamação, certo? Então, aqui, além de ter esses sinais, a gente tem os 3 Cs, né? Vamos ver se eu lembro. 3 Cs. Coriza, tosse, porque tosse em inglês é C, né? Coriza, tosse, conjuntivite, tá? No primeiro estágio. Mas isso é bem difícil de cair na prova. O mais comum, prova de dentista, né? O que eles querem é que você saiba é fazer diagnóstico de coisa que está na cavidade oral. Então você precisa saber quais são os padrões das lesões. Então a gente já achou a resposta, mas ainda tinha a sífilis, né? E a sífilis gosta de cair. Caiu também na prova da IBFC. Tinha uma outra que perguntava qual que é o agente etiológico, por exemplo. Então tem que saber. Na sífilis a gente tem várias lesões, mas 3 são as principais, que são de acordo com o estágio, né? Então na primária, a característica marcante é o cancro, que vai ser uma ulceração, que não dói. Na secundária são as roséolas, que vão aparecer na pele, né? Com manchas vermelhinhas. E na terceira é a goma, que agora já tem necrose, destrói aquele tecido. E ainda, a gente poderia pensar na congênita, né? Que tem a tríade de Hutchinson. Que eu não coloquei aqui, mas é importante a gente lembrar também, certo? Então, voltando na nossa questão, vocês arrasaram. Então, pensou em Koplik, vai ser sarampo, certo? Agora essa daqui de anestésio, hein? Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Então ele colocou pra gente lido 2%, MEP 3% e MEP 2%. A gente teria que classificar aqui como intermediária, moderada ou longa, mas ele nem colocou aqui pra gente o longa, né? E aí, essa questão eu achei muito mal escrita, muito... de má índole até, porque leva a gente ao erro. Por quê? Aqui ele tá falando quem que tá vindo junto? Tá falando se tem vaso, não tem? Então como que a gente vai saber? Meu Jesus Cristinho! Então tinha uma dica aqui que a gente podia seguir pensando nas concentrações da MEP. Por que eu tô falando isso, né? Ele tirou de um quadro que é do Malamed. Mas qual que é a problemática, né? O Malamed fala de coisas que tem no país dele. Tem coisas que tem no Brasil que a gente não tem lá. Por exemplo, e o contrário também é verídico, né? Então, por exemplo, lá tem MEP 4% sem vaso. Prilo. Aqui a gente não tem, né? E da mesma forma, a gente tem a lido sem vaso aqui no Brasil. E como que a gente ia saber aqui do que ele estava falando? O que a gente tinha que focar, na verdade, é na MEP. Porque, poxa, se ele está falando que tem MEP 2% e MEP 3%, alguma coisa está mudando aí, né? E aí a gente teria que lembrar, teria que fazer o raciocínio que a MEP 3% é a MEP sem vaso, né? Cadê aqui? Aqui, ó. A MEP 3% sem vaso. E a 2% é aqui, segue o mesmo padrão, né? Aqui, a 2% tem o vaso. E aí a gente já poderia pensar, né? A sem vaso, a duração é considerada curta. Quando ela tem o vaso junto, vai ser intermediária. Então aqui a gente já consegue diferenciar. Então vamos preencher, né? Curta e intermediária. O problema vem aqui na lido. Porque na lido, segundo o Malamed, só tem, cadê ela? Aqui, ó. Só tem com vaso. E aí seria tudo intermediário. Porém, a gente tem esse fator de confusão porque a gente tem ela. Por mais que ela passa muito batido nos livros, porque a indicação é muito pouca, né? O que a gente consegue fazer com a lido sem vaso?
Nada. No livro do Andrade ele até fala um pouquinho. Ele coloca até numa legenda de uma tabela. Como que ele coloca? Eu não vou lembrar as palavras, mas mais ou menos ele fala assim, ó. Se não tá aqui é porque não tem nenhum motivo bom pra tá. E ele não coloca nessa lista ali do 2% sem vaso. Porque a duração é muito curta, né? Ele até coloca isso no texto pra gente também. Na minha concepção, como ele não especificou pra gente que não tinha o vaso, era uma questão que a gente até poderia solicitar o recurso. Aí como que a gente faria, né? Pegaria ali do 2% sem vaso e a própria bula dela. Na bula dali do 2% sem vaso, eles colocam lá como uma duração extremamente curta. Né? E aí a gente poderia alegar que faltou insumos nessa questão para a gente conseguir responder. Contudo, a IBFC não é uma banca que gosta muito de recurso. Não significa que a gente não vai incomodar ela, né? Mas eles acabam anulando poucas questões, ok? Veja, vamos lá para nossas alternativas. Aqui, se a gente conseguisse diferenciar esses dois caras, a gente ia conseguir responder, porque ele só colocou como intermediário. Então, se a gente colocasse aqui curta, a gente conseguisse lembrar, né, desse raciocínio, 3 é sempre sem vaso, e a 2 como intermediário, já ia, ó, aqui tá intermediário e curto, tá ao contrário. Aqui tá intermediário e intermediário. Aqui vai estar como intermediário e intermediário. Oxi, gente, calma aí. Ah, tá certo, eu não risquei a primeira. Desculpe. E aqui, curta e curta. Só ficaria com a primeira, né? Então, ele colocaria a gente como o intermediário. E por que ele colocou intermediário? Porque na tabela do Malamed só tem lido 2% com vaso. Ok? Aí, outro ponto que a gente poderia alegar, né? E até bom pra gente revisar aqui. Se a gente pensa lá no próprio Malamed também, se ele pensa no vaso, no anestésico sozinho, ele coloca classificações, né? E todo mundo vai entrar como intermediário. Então, se a gente não estivesse falando de porcentagem aqui, por exemplo, se não estivesse falando do vaso associado, a gente colocaria todo mundo no intermediário. E aí, a única que seria a mais seria a BUP, que ela tem uma longa duração. Certo? Então, aqui o gabarito foi a resposta A. Mas a gente tem toda essa tensão com essa questão. Ok? Gostaram dessa daqui? Chata essa, né? Eu achei bem pé no saco. Vamos para mais uma? Essa daqui eu vou querer saber a resposta de vocês, hein? Arranquei um pedacinho do texto. E aí, ó, na anamnese, o paciente se referiu ser portador de asma brônquica, utilizando prednisolona como medicação para tratamento das crises e ter alergia a certos tipos de vinho e alimentos industrializados. Qual seria a solução mais indicada nesse caso? Vamos lá. Primeiro ponto importante é que ele falou assim, ó, paciente tem asma. A quantidade de paciente que tem asma, que tem alergia a sulfito, é muito maior do que a população normal. Então, nesses pacientes, a gente já tem que ter uma cautela no anestésico. E depois ele ainda coloca aqui, ó, tem alergia a certos tipos de alimentos e vinho, né, industrializado. Se ele fala disso, enlatado, frutas cristalizadas, sabe? A gente tem que ficar atento. Se o paciente tem alergia a sulfito, o que a gente pode utilizar? Vamos melhor, o que a gente não pode utilizar? A gente não pode utilizar vasoconstritor adrenérgico. Então, todo mundo que é da família da adrenalina, a gente não pode utilizar. E aí fica mais fácil a gente decorar as exceções. Então, o que a gente vai poder usar? A gente pode usar felipressina e anestésico sem vaso. Então, o que a gente acaba indicando de sem vaso? Só a mepivacaína, porque a lido a gente acabou de falar que não tem ação, né? Não tem, quer dizer, tem ação, mas ela é muito curta para a gente conseguir fazer procedimento. Então, a gente ficaria com essas duas opções. Prilocaína, que é o único que a gente tem com felipressina, certo? E daí, poderia utilizar também a MEP sem vaso. Aqui ele colocou lido com norepinefrina, é do grupo da adrenalina, rabisca ele. Prilocaína com felipressina seria a resposta. Corbadrina também é do grupo. Epinefrina é do grupo. Fenilefrina é do grupo também. Então, a gente só poderia
a felipressina ou sem vaso, certo? Então aqui, resposta B. Vamos falar de ART, tratamento restauradora traumático, porque isso eu já falei para vocês, toda a prova da IBFC cai pelo menos uma questão. E essa daqui tá longa, então vamos por colocando verdadeiro e falso na galera, depois a gente chega na resposta final. Então ele quer saber qual que é a correta. Na A, desde que associado a programas preventivos de promoção de saúde, o ART pode ser considerado uma importante estratégia de controle da doença cárie, capaz de contribuir para a melhoria de acesso a serviços odontológicos e favorecer uma abordagem do paciente dentro do seu contexto social. Então vamos filosofar aqui o que ele está falando. Falou assim, desde que associado a programas preventivos. A gente tem que lembrar que a URT não é só cavucar o buraco ali, a lesão de cárie e tampar e ponto e acabou. Porque assim a gente só está resolvendo aquele problema. A gente não trata doença se não tiver etapas preventivas associadas. Então sempre que a gente pensa no ART, tem que ter junto aplicação de flúor, orientação de higiene, ok? E eu estava lembrando aqui, e tem uma aula disso lá no canal do YouTube, tá? Então, se você não sabe tudo do ART para ir para a prova da IBFC, tem aulão lá, certo? Do ART eu explico tudinho para vocês lá. Mas lá também falo para vocês, sempre tem uma etapa preventiva antes. Então aqui, ok. É uma estratégia importante para o controle da cárie? Perfeito. Capaz de contribuir para a melhoria de acesso? Por quê? Porque a gente vai levar o tratamento sem o paciente ir até você. Então vamos supor, é uma regiãozinha muito distante, onde a gente só consegue chegar lá de barco, não tem luz, não tem nada, não tem nenhum dentista. Se a gente chega lá e consegue fazer um RT, a gente está melhorando o acesso ao serviço, a gente está levando o serviço até lá. Então aqui, verdadeiro. E favorece a abordagem do paciente dentro do seu contexto social? Exatamente isso que eu falei, a gente está pegando um barquinho, 2 ônibus, 3 trens e levando o atendimento. Então a gente está tratando ele dentro do seu contexto social. Essa daqui a gente não tem nada para criticar. Vamos ver se a restante a gente vai ter. Na B, sendo caracterizada pela remoção parcial da dentina, falou que é parcial, tá certo, né? Da dentina atingida pela cárie e pelo selamento da cavidade com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, representa um risco para a saúde pulpar. Então aqui, a gente até poderia complementar mais, né? Que qual dentina que a gente vai remover? Então, o tipo de dentina, a gente tem a desorganizada, a infetada. Então, essas duas a gente removeria. A afetada e a esclerosada a gente deixaria, certo? Só para complementar a nossa questão. E aí você pode lembrar de dia escuro, tá? Para lembrar essa ordem da dentina. Então, aqui a gente removeria essas duas. Ok, mas qual que é o grande problema aqui? Ele colocou que tem representa um risco para a saúde pulpar. Não, porque por que seria um risco se a gente não indica o ART numa cavidade que tem comprometimento pulpar ou que tem chance de ter? Então, uma cavidade muito profunda, a gente não poderia fazer. Um paciente que tem dor, a gente não poderia fazer. Então, na verdade, é um benefício para evitar a exposição pulpar, já que a gente faz uma remoção parcial, ok? Então, aqui, ó, tá errado. Vamos para a próxima. C. Cimento de ionômero de vidro pode ser substituído por qualquer material restaurador, inclusive a resina composta. E aí a gente pega ele na mentira, né? Por quê? A gente está indo... A melhor estratégia para você pensar no ART raiz é você pensar em justamente você indo para o meio do nada e levando o atendimento para lá. A resina a gente consegue fazer sem sugador, sem fotopolimerizador, sem um isolamento? Não consegue. Então, por isso que o ART a gente faz com sieve. Ele é mais... ele é menos sensível à saliva do que a gente tem na resina, né? Então, qual que é o material que a gente usa no ART? Cimento de ionômero de vidro e ponto final, né? E a gente pode até falar que é o de alta viscosidade, preferencialmente. Então, quando ele fala que pode ser substituído para qualquer um, não, aí você está fazendo outra coisa. Não está fazendo ART. E na D?
O ART é realizado utilizando-se materiais à base de resina, como cimento de ionômero de vidro, modificado por resina. Veja, a gente é utilizado cimentos à base de ionômero, né? Para ficar certo. E aí ele fala assim, como o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, esse carinha, se a gente usar ele, o modificado por resina, a gente precisa de um foto, a gente precisa de tecnologia, certo? Não dá mais para falar que é o ART raiz. Esse daqui, se você usou isso, já mudou. Vai ser o ART modificado. Certo? Não é mais o raiz. Mas de qualquer forma ele falou que é materiais à base de resina. Aí tá muito errado, né? Vamos ver aí. O ART tem por objetivo tratar exclusivamente pacientes com cárie na dentição permanente, com 90% de sucesso, principalmente em restaurações com mais de uma superfície com alto índice de longevidade. Primeiro aqui, ó, o exclusivamente. Sempre que vocês verem essas palavras assim, né? Apenas, exclusivamente, exceto, tem que ligar o radar, né? Porque a gente pode fazer em permanente? Pode. Exclusivamente em permanente? Não. Daí torna errado, né? Então aqui, a gente pode tanto em permanente quanto em tecido. Primeiro erro. Daí ele fala assim, com taxa de 90% de sucesso? Sim. Então tem um estudo que mostra que fazendo em permanente tem uma taxa de um pouquinho mais que 90%. Não vou lembrar o número, acho que é 91, talvez seja isso. Principalmente se tiver uma face. E aqui ele coloca aqui. Principalmente em faces, em restaurações com mais de uma superfície. Mas esse mesmo estudo mostra que se reduzir, se aumentar a quantidade de faces, pensa, o dente já está mais afetado, né? A taxa de sucesso cai para mais ou menos 60%, tá? Vou colocar mais ou menos aqui, ó, 60%. E aí tem um alto índice de longevidade? De fato tem. Nesse mesmo estudo, ele mostra ali que ele conseguiu resultados muito próximos ao que teria com uma amálgama e uma resina. Ok? O que mais que a gente... Essa parte aqui só que tá certo, né? O resto tá tudo errado. O que mais que a gente poderia falar aqui, que ele não falou, é que o ART é sempre restauração definitiva, né? Então aqui, como ele tá falando de alto índice de longevidade, é correto, já que é uma restauração definitiva. Então aqui a gente só poderia ter como certo a resposta A. Certo? Queridos, por enquanto isso é tudo que vocês precisam saber. Lembrando que essa é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira às 8 horas eu entro ao vivo para fazer algum aulão com vocês. E depois ele sai aqui. Mas quem tá lá tem muito mais benefícios. Consegue, além de tirar dúvida ao vivo, consegue escolher o tema das aulas e ainda pegar os slides para estudar. Então, se você não tá lá ainda, corre toda segunda-feira às 8 horas da noite. E se você gosta dessas aulas, quer ter mais aulas como essa, eu tenho também meu curso que chama Método Odontopod. Ele te prepara para qualquer concurso de odonto. E lá você vai ter, além das aulas de odonto e saúde pública, tem também aula de redação, português, legislação, informática e tudo mais. Se você quiser mais informações, tem o link aqui embaixo também. Lembrando também que muitos desses assuntos que eu falei aqui nessa aula, a gente já tem aulão no YouTube. Então, se você ainda não viu, se inscreve aqui para você não perder os próximos vídeos. E mais uma coisa eu vou te pedir. Se não curtiu ainda esse vídeo, curte para me deixar feliz. Até a nossa próxima aula!